Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e neste segundo vídeo desta série Luto em Tempo de Pandemia, eu gostaria de apresentar aqui um dos resultados do trabalho do Dr. Davidson, que foi perceber que o luto é um processo e que pode ser subdividido em 4 etapas. E este entendimento pode ser importante para que o enlutado finalize esse processo de uma forma saudável. Então o objetivo deste vídeo não é ser tão técnico, mas falar de uma forma muito tranquila e muito sucinta. E talvez a grande mensagem seja dizer que o luto ele é um processo natural, um processo humano, doloroso com certeza, uma fase difícil na vida de qualquer pessoa, mas ainda assim um processo que na sua grande maioria deve ter começo, meio e fim. E quando nós entendemos que este processo tem fases distintas, com características distintas, e nós aprendemos a reagir de uma forma correta diante de cada fase, eu penso que isso pode ajudar em muito a pessoa que passa pelo luto. E então aqui eu quero falar da primeira fase, que é chamada de choque e anestesia. Ela acontece ali nos primeiros 15 dias, certamente aquela fase de choque inicial, quando a pessoa toma conhecimento da informação do falecimento do seu ente querido. E aqui algumas características, né? Resistência ao estímulo. A pessoa ela fica estacionada no tempo e no espaço e tem dificuldade de estabelecer ali um contato com as pessoas. Ela tem dificuldade para tomar decisões, por isso aqui a importância de pessoas da família ou amigos que possam apoiar neste momento, inclusive para as decisões relativas ao funeral, que certamente o enlutado não terá condições nem cognitivas, nem emocionais para tomar essas decisões. E também nos dias seguintes, a própria retomada para a rotina não será fácil e ela deverá contar com o apoio de parentes e amigos para fazer as suas compras, para pagar suas contas, emoções conflituosas, raciocínio confuso. Então, em linhas bem gerais, essa é a primeira fase do luto, chamado de choque e anestesia, e que pode durar até 15 dias. A segunda fase é chamada de procura e espera, e esta fase vai ali até os primeiros 4 meses. Então, se nos primeiros dias o enlutado estava insensível ao estímulo, agora ela passa a ficar supersensível a qualquer estímulo. Ela busca detectar a presença da pessoa querida e neste processo tudo causa uma impressão forte através dos sentidos. Aqui nesta fase, o enlutado vai se lembrar do ente querido praticamente para qualquer objeto que ela olhe, principalmente aqueles objetos que eram bem usados e pertenciam ao falecido. Pode ser uma cadeira, pode ser um objeto pessoal de qualquer ordem, pode ser um brinquedo se tratar de uma criança falecida. E aqui o grande erro que se comete é quando as pessoas pensam que devem retirar as coisas do falecido de perto do enlutado nesses primeiros meses. Isso não é necessário, isso não é saudável. Essa retirada vai ter um outro momento lá na frente. E é verdade que alguns objetos nunca sairão da frente do enlutado e ele aprenderá a conviver com tranquilidade e sem sentir grandes dores à medida que o tempo for passando. O sentimento de raiva dirigida ao falecido é muito comum, e também a culpa dirigida a si mesmo. Aqui, por exemplo, a esposa sente raiva do marido que a deixou numa questão financeira complicada. Então isso é algo
talvez comum de se acontecer, e aqui nesta fase ela pode então ter esta raiva, esse sentimento de raiva contra o falecido. Isto é algo normal dentro da confusão de sentimentos que há. Ela pode sentir culpa, né? A culpa que a mãe sente pela morte do seu bebê, mesmo ela não sendo a culpada, ou a culpa por não ter procurado mais 10 médicos e então a pessoa faleceu. Então, na maioria dos casos, são a atribuição de culpa e o sentimento de raiva de forma irracional, e que a pessoa precisa então saber que aquilo é natural naquela fase e não se deixar impressionar e não tornar aquele sentimento permanente. Então, essa é a segunda fase do luto, que se chama procura e espera, e pode durar até 4 meses. E a terceira fase, então, ela é chamada de desorganização e depressão, e pode ir ali até o 9º mês do processo de luto. E aqui é interessante que o Dr. David Fireman, ele vai sugerir que se avalie o processo do luto através de 5 aspectos da vivência humana. Esses aspectos são emocional, cognitivo, físico, social e espiritual. Aqui ele vai sugerir fazer um questionário para fazer uma pontuação do que ele chama de Grief Scale, a escala do luto. Não iremos aqui por essa linha, porque vai ficar mais complicado, mas aqui é importante notar que as características desta fase ainda pode ser uma desorganização por parte do enlutado, que não consegue colocar a sua rotina em ordem ainda. A depressão que já começou ali no início do luto, pode estar persistindo nesta fase ainda, e que nesta fase já deve ser visto como um sinal de alerta. A questão de culpa e raiva que nós falamos na fase anterior, a perda ou o aumento de peso, que é outro sinal que deve ter uma especial atenção. Então, estes sinais, se não diminuírem ao longo dessa terceira fase, o enlutado precisa ter a preocupação de tratar essas questões para que o seu luto não se desenvolva de uma forma doentia. E aqui é muito importante pensar nisso. E aqui o que é sugerido é que, olhando esses 5 aspectos da pessoa humana, a saber, o emocional, cognitivo, físico, social e espiritual, é que se cuide cada uma dessas áreas de forma positiva e efetiva. Então, por exemplo, quando pensamos na questão cognitiva, pode-se pensar que o enlutado pode, então, adquirir o hábito da leitura, por exemplo, para ocupar sua mente, para desenvolver a sua mente. Pode ser a leitura de qualquer tipo de assunto que ela goste, mas ela vai ver que se estabelecer uma rotina, pouco a pouco ela vai adquirir o gosto pela leitura. Se ela já era uma leitora, deve retomar esse hábito. Jogo de palavras cruzadas que entretém a pessoa e também mexe com o seu raciocínio e tira o foco ali daquela questão de morte. Pode considerar fazer um curso online de uma habilidade nova, adquirir uma habilidade, uma profissão, até para ajudar na renda também. Tudo isso faz muito bem e vai combater muito esses sinais aqui, se persistirem ainda na terceira fase. A questão física, a caminhada e os exercícios tão famosos hoje, né? Tão praticados nesses tempos que estamos, e que fará muito bem para o enlutado a prática de caminhada, de exercício, ou natação, ou pilates. E aqui, de novo, a importância de alguém que esteja do lado, motivando, incentivando, fazendo junto. Isso vai ser muito bom. Quando pensamos na questão social, então o enlutado já não pode mais ficar naquele isolamento que era característico
característico da primeira fase, da segunda fase, mas agora ele tem que procurar se sociabilizar, talvez fazer novos amigos, talvez ali reatar amizades que foram interrompidas por um problema relacional qualquer e que por até estar tratando com morte, nós vemos que estas coisas não valem a pena para a nossa vida. Então aqui é pegar o telefone, é pegar o WhatsApp e ter a coragem de mandar uma mensagem ali para perdoar, para ser perdoado e reatar amizades perdidas, a reforçar o círculo social na igreja também é muito importante, apesar da pandemia. E aí o espiritual, obviamente, pegar a sua Bíblia, ler a sua Bíblia de forma disciplinada, diária, deixando Deus falar ao seu coração, e certamente Ele falará ao seu coração. Retomar ali o hábito da oração, que é fundamental para a nossa vida. E aí quando nós chegamos nessa terceira fase, cuidando de forma positiva dos efeitos negativos do luto, então certamente nós entraremos na quarta fase, que é a reorganização, onde a pessoa então vai retomar a sua vida, a pouco, a sua rotina, a sua vida normal, vai ali juntar os cacos de um espelho, como o Dr. Feynman coloca, aquele espelho que foi quebrado, então agora o enlutado consegue juntar os seus pedaços e fazer ali uma nova imagem da sua vida e reorganizar a vida, a rotina, o trabalho, o convívio na família, sem esquecer que enquanto o enlutado não recupera plenamente a sua rotina, a sua saúde e não finaliza o luto de uma forma saudável, é importante lembrar que aquelas pessoas que estão ao redor do enlutado também sofrem as consequências emocionais desse processo não finalizado. Por exemplo, a esposa que perde o seu marido e não conclui esse processo de uma forma saudável, os filhos continuarão, de certa forma, em boa medida, a sofrer também esses efeitos danosos, psicológicos do luto. Então aqui, um nobre objetivo para que você, enlutado, possa reagir de forma adequada e concluir o seu luto de uma forma saudável. Não significa que você esquecerá o seu falecido, mas que agora a lembrança não trará tanta dor como no princípio trazia, e que você vai pensar de uma forma de gratidão a Deus por todo o tempo que você teve de vida com a pessoa que foi perdida. E então nós podemos concluir aqui com a palavra de consolo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqueles que faleceram, não é? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aqui, se você não entendeu o que eu vou falar aqui, o que eu vou ler, se você ainda não declarou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, então, se você tiver desejo, faça contato comigo através dos contatos aqui na descrição desse vídeo, para que você possa entender melhor. Mas para aqueles que já têm o Senhor Jesus como seu Senhor, o verso 14 diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles queridos que já foram, nós um dia os encontraremos por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo,
e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, fala o verso 16. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o verso 18 encerra: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então eu quero lembrar a você que já tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Esta é uma palavra de grande consolo, que um dia você encontrará novamente o seu ente querido e que um dia vocês estarão para sempre juntos com o Senhor Jesus, nos céus ou em outro lugar, na presença de Deus eternamente. E se você conhece alguém que esteja passando por esse processo de luto, compartilhe esse vídeo para que ele seja abençoado também por esta palavra. Então, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.